Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, dia 2 de setembro, mais uma reunião da Comissão Especial da Saúde. Nós damos as boas-vindas à Rosângela Paulúcia, ao Dr. Ernesto Albuquerque, o Barreto também vai participar com a gente, ao representante do Disque Saúde, o Alexandre Augusto Lima, a representante do setor de exames médicos, a senhora Denise Vicente Barbosa de Castro, e também a senhora Ana Maria Ferreira da Rosa. Nossa gratidão pela colaboração de vocês nesse trabalho da Comissão Especial, que quer ajudar, com o diagnóstico da saúde, entender o mecanismo, o funcionamento, a dinâmica do Disque Saúde, também dos exames, e propor soluções através do Poder Legislativo Municipal. Nós temos algumas tarefas iniciais, que é anunciar aos senhores vereadores, componentes da comissão, que a nossa viagem está programada para o dia 10 de setembro. Vamos até Itapeva conhecer a estrutura do local. Então, que conste em ata isso. A Regina tem que participar com a gente também, né? Tá. Que conste em ata que a comissão já fez as solicitações de veículo, de todos os aparatos para a viagem para Itapeva, dia 10 de setembro. E a saída, uma quinta-feira. E a saída está marcada para 7 horas da manhã. Lá às 9h30, a gente vai ficar lá até conhecer a estrutura. O secretário de Saúde vai nos acompanhar. Barreto também, bem-vindo. E em relação à pesquisa que nós temos que fazer para ter esse levantamento estatístico oficial, o Cristiano Porto pediu para que nós enviássemos a ele o objeto da licitação, quer dizer, o que nós queremos que a empresa faça em relação à pesquisa, qual a cobertura, quem será ouvido. Então, nós precisamos informar para que ele possa disparar, então, a licitação. A gente tem que discutir isso de maneira bem objetiva, após ouvir os nossos colaboradores. Deixa na pauta, então. Gostaria de abrir a palavra primeiro para o Alexandre, Ana Maria, Denise, boas-vindas, Vocês podem fazer uma introdução, aí depois a gente começa, então, as perguntas. Alexandre, por favor, bem-vindo. Tem que gravar para passar em ata, não está saindo o microfone. Só um segundinho, por favor. Aí, pode sair dela, então. Não? Alexandre. Troca o microfone. Foi dando Maria aqui, senhor. Bateu o justo, assim. Se quiser pegar como eu faço também aqui na mão, Bom, então eu sou responsável pelo Disque Saúde desde a criação, dia 1º de julho de 2009. Na gestão, a secretária era Marial. O Disque Saúde foi criado com a intenção de reduzir as filas nos postos de saúde, aonde antes de eu ir para a Secretaria de Saúde, eu trabalhava no centro de saúde, no balcão, aonde era primeiro dia útil de janeiro, era aquela fila enorme para agendamento, onde dividia cada pasta para cada funcionário marcar. De janeiro até o último que tivesse na fila, marcava-se até setembro. A intenção foi de não ter mais essa fila das pessoas chegarem às 4, às 3 horas da manhã e dar um atendimento, digamos, mais humanizado à população. Criou-se, então, o Disque Saúde sem estrutura alguma, não foi algo planejado, não teve planejamento, foi algo assim que, não, vamos tirar a população da fila. Mas só que não teve um planejamento assim, mas quantas pessoas vão precisar, qual o equipamento, como que funciona, foi sendo aprimorado no dia a dia. Simplesmente recolheu as agendas no mês de junho, não se marcava mais nada nos postos, foi retirado todas as agendas, os caderninhos dos postos e levado para a Secretaria de Saúde. Não tinha nem telefone, até que congestionou o telefone lá do centro administrativo. Aí, com o passar do tempo, isso foi se aprimorando. Foi entrando vários cargos comissionados,
né, porque não tinha telefonista também suficiente para atender. Aí começou com uma linha, uma não dá, 2, 3, 8, até que chegou nas 10 linhas. Aí criou o 0800, já tinha no centro de saúde, já há alguns anos, que era para confirmação de consulta. Então a pessoa marcava e entrava em contato para confirmar um dia antes. O médico vai? Aí usou esse 0800 para o agendamento. Aí estourou a conta no ano de 2012, que as pessoas também abusavam também do serviço do 0800. Aí foi para as 10 linhas. Dessas 10 linhas também não deu certo, foi alvo de crítica durante muitos anos, né? Aí agora foi colocado tipo um ramal de PABX. Creio eu que, do em vista do que foi há alguns anos, a reclamação caiu muito do que era, né? Da acessibilidade ao serviço. E basicamente funciona. Nós marcamos para todas as unidades, exceto as unidades de saúde da família. Agora as especialidades, unidades básicas, o agendamento é feito ainda por telefone. O sistema não é informatizado. Não é informatizado. E a informatização foi pedida também no ano de 2010. O agendamento é feito em planilhas. A informatização. Agora também, de 2013 para cá, também passamos a agendar alguns exames, que é os exames do colegiado. Do colegiado. Ultrassonografia, a densitometria óssea. Marcava-se o ecocardiograma também para o colegiado. E agora está com o sistema CROSS, os exames da Santa Casa, através do sistema CROSS. Eu falei da densitometria. Isso é regional, né? Regional. Que é do colegiado. Né? Do colegiado. Agora vamos ouvir a Ana Maria. Deixa eu fazer uma pergunta. Só para entender. Somente o Alexandre do Disque Saúde, vocês duas não, né? Exames. Ele consulta e alguns exames, né? Será que não seria mais interessante, eu proponho isso para os senhores, que a gente, antes de qualquer coisa, a gente elucidasse alguns pontos do Disque Saúde para depois a gente falar dos exames, né? Porque Ela também é de saúde, né? Não, as duas não. Disque Exames. É que, na verdade, está montando uma central de regulação, mas essa regulação está separada. Alguns exames são comigo, outros exames são com ela. Então, mas você também faz agendamento de exames. De exame. Todos nós, todos vocês fazem esses agendamentos de exame. E por que a gente diferencia assim? Existe um setor próprio Disque Saúde e vocês não estão dentro desse tal Disque Saúde? Só para eu entender. Quando o Alexandre se identifica assim, eu trabalho no Disque Saúde, é isso, Alexandre? Eu trabalho no Disque Saúde. O trabalho de vocês também está relacionado exclusivamente ao agendamento de consultas e exames? Só exames. E consultas no Amaral Carvalho. Tá. Depois, conforme for surgindo dúvidas, vocês vão perguntando daí. Então, tudo bem, mas então é o mesmo assunto que os três tratam, interligados, melhor dizendo. Tá bem, então. Então, eu pensei que nós tivéssemos uma separação aqui. Mas, obrigada. É melhor realmente que a gente ouça, que nós ouçamos todos vocês, que depois a gente esclarece melhor cada dúvida. Vamos ter que trocar? Não está funcionando mesmo? Não. Tá sim. Bom, vou ser rápida. Amanhã está fazendo 17 anos que eu estou no órgão público, tá? Com mais 2 anos, são 19 anos já de órgão público. Então, e faz 7 anos que eu estou na secretaria, nesse determinado setor mesmo, de agendamento de exames. Eu não sei se vocês querem que eu fale, jogue o nome dos exames, depois vocês vão fazendo a pergunta, porque se eu for explicar um por um,
Então, o nosso setor, o meu e da Denise, é endoscopia, colonoscopia, videolaringoscopia, cariótipo, angiotomografia das coronárias e aorta, cateterismo, Doppler, né, quando há cotação. Então, eu gostaria que vocês perguntassem, porque tem alguns, quando tem licitação, é o Alexandre. Mas como está sem licitação alguns exames, é feito cotação, por isso que vai para a nossa sala daí, esses exames. Pelo município? Oi? Pelo município? Sim. Doppler, né? Polissonografia, eletroneuromiografia, seria o nosso setor se tivesse em agendamento normal. Quando há também cotação, o eco, que seria com o Alexandre, quando há licitação, vai para a nossa sala, o Holter, teste ergométrico, a consultas no Amaral Carvalho, cintilografia, linfocintilografia e ioterapia. E são mais algumas, né, e outras coisas que virão, acho que vocês tiverem dúvidas. E também dependente químico, né? No caso, especificamente, não está com a Denise, está mais comigo, porque foi mais tempo que eu estou com eles. A gente faz o acolhimento e depois entramos em contato com a família e fazemos todo o contato com a clínica para vir resgatá-lo e vamos dando os apoios aí em termos de terapia. Denise. Qual é a sua estrutura? Desculpa só interromper. Você trabalha aqui numa sala, tem uma equipe? Numa sala, onde a gente faz tudo na Idade da Pedra, não temos internet, tá? A Denise acho que vai até comentar referente ao CROSS, que ele comentou que agora é tudo informatizado, nós não temos internet, nós fazemos tudo à mão. Relação de remessa, quando a gente quer passar alguma coisa para outros setores, a gente faz tudo à mão. E a cabeça grava daí, porque como a doutora eu também sou auditivo visual. Né? Então, está muito complicado para trabalhar, viu, gente? Nesse sentido, a gente sabe que a crise está em todos os lugares, né? Mas nós não temos, assim, equipamentos, assim, suficiente para a gente seguir esse novo rumo da informática, que é mediante o agendamento eletrônico, vamos pensar assim. E referente a todos esses exames aqui, a gente tem que escanear agora os pedidos, né? Para passar para o Dante Pazanese, para os outros, para a beneficência portuguesa. Só o Amaral Carvalho, alguns exames que ainda pedem por fax. Então, a gente está tendo muita dificuldade, porque a gente tem que emprestar computador, o pessoal de lá daquele setor também está usando, a gente tem que ter horário para fazer, tem data, então é muito complicado nesse sentido para nós. Então, na verdade, desculpe, não é que vocês não têm internet, vocês não têm nem o computador. Nós temos só a máquina, mas não temos internet. Ah, vocês têm a máquina. Mas não temos internet, não teve possibilidade. Nem acho que por causa scanner, do evidentemente. prédio. Scanner a gente tem em outro setor, tipo assim, na nossa sala, por exemplo, a Denise vai explicar depois a parte dela Uma sala, lá. quantos metros quadrados? Acho que é do tamanho aqui. 2 por 3. Começando vocês aqui para nós. Lá no Water Park. Vocês emprestam o scanner De outros setores, como os outros fazem. Só que a nossa questão aqui, como é agendamento de exames, por exemplo, Amaral Carvalho ou a angiotomografia, eu tenho que escanear e, por exemplo, teve um dia que eu passei 10 horas, meio-dia, o rapaz já respondeu para o meu agendamento. Eu não tinha o computador ali ligado para eu estar olhando, porque toda vez que eu ia, o pessoal também está usando, eles também precisam. Ou seja, eu fui ver no outro dia. Aí eu tive que pedir para reagendar, porque deu certo que eles marcaram muito rápido. Daí tem a questão de agendar um dia antes, setor de ambulância, né? Tem toda uma dinâmica que envolve todos esses agendamentos fora. Então está um pouquinho complicado nesse sentido, de não termos equipamento. Relação dos exames, praticamente. Pela relação de exames, são todos exames feitos fora, talvez com exceção da endoscopia, talvez, não? Sim. Os exames locais não ficam ao seu encargo. Os exames aqui. O que fica aqui é a endoscopia, colonoscopia, a polissonografia e o eletroneuromiografia seria aqui, se caso tivesse um contrato com o Dr. Vicente, porque só ele que tem os equipamentos, né? Agora, a eletroneuromiografia a gente conseguiu, durante praticamente todo o ano, agendar na Unesp. Tá? O eco também é aqui, o Holter. E os outros exames daí fora. O cateterismo também faz na Unesp. Mas conforme o profissional que atendeu, ele lá na Beneficência e no Dante, eles conhecem equipes. Então, eles já encaminham a equipe, por exemplo, o Dr. Noedir. Então, eu ligo lá, a menina já está à espera, porque, por exemplo, foi o Dr. Cristiano que mandou. Então, ele tem conhecimento. Então, daí agenda o cateterismo lá. Tá? Só
parênteses, esses exames que ela diz que é licitação, que vai para lá, comigo tá os exames do colegiado que eu já enumerei, o cardiograma, o teste ergométrico. Os exames que ficam ali comigo vão para a Secretaria de Saúde para licitação daqueles pacientes que não tem o contrato, mas o paciente está precisando, o médico está em cima, vai para o setor da cotação para fazer o orçamento e comprar aquele exame específico, não que vai ser feito para todos, dos 300 que estão parados, vai ser feito um. Por isso que vai Daquela pra minha pessoa sala. que está cobrando, daquela pessoa que veio aqui, veio atrás do vereador, foi atrás do prefeito, né? Vou lá, mando para licitação. Não que vai ser feito para todos. Por isso que vai no nosso setor dele, agendamento, não volta para o Alexandre, Não porque volta não é pra mim. licitatório. Né? Eu vou agendar aquele montante, eu vou agendar aqueles pedidos, por exemplo. Entendeu? Isso respeita fila de espera ou quebra fila de espera? Oi? Isso tem fila de espera ou não? É a ordem. Só Jesus na causa. Tem muito. Muito. Delícia, pode ir. Eu estou atualmente na Secretaria da Saúde há 9 meses. Eu trabalhei em outra gestão 5 anos, depois eu fiquei fora e agora faz 9 meses que eu estou ali, junto com a Ana Maria, no mesmo setor. Nós fazemos o mesmo serviço, quando uma não está, a outra... Quando uma não está, eu atendo, faço o mesmo atendimento dela, mas exclusivamente eu fico com o agendamento da Unesp, de triagem, é minha parte. Triagem da Unesp, dos agendamentos. As ressonâncias agora pelo sistema CROSS sou eu que estou agendando também. E o centrinho de Bauru também, que a Unesp faz 2 anos e meio que não passa vaga de otorrino para Avaré. Então, foi conseguido temporariamente 9 vagas mensais no centrinho de Bauru, que não é nossa referência, mas por não estar tendo na Unesp, tem essas vagas que a gente encaminha 9 por mês. E a qualquer momento pode parar, porque na verdade não é nossa referência Bauru. Nossa referência é a Unesp. Para atendimento É clínico amígdola- e cirúrgico? De otorrino? Cirúrgico. Só cirúrgico. Isso, só cirúrgico. Amígdala e adenoide. Amígdalas e adenoides ainda, tem esse especialidade. Então, a minha parte é isso. A Unesp, eu acompanho, né, os agendamentos da Unesp, faço trocas, acompanho as vagas, aviso as pessoas na Unesp e de Bauru, e agora pelo sistema CROSS, que as ressonâncias são 15 mensais só que estão disponibilizando para Avaré, pelo sistema CROSS. É só essas vagas que tem por mês agora, que é o sistema de Bauru que disponibiliza, então não tem mais como mais uma, mais outra, não tem, é só essas vagas. Ressonância de qualquer tipo, né? Qualquer... Que faça aqui no aparelho da Santa Casa, sim. Porque assim, a nossa referência de ressonância é a Unesp, mas o ano inteiro a Unesp não mandou nenhuma vaga para gente de ressonância, nenhuma. Desde o ano passado não tem mandado. Então tem um acúmulo. Então a DRS está disponibilizando agora pelo sistema CROSS 15 aqui, isso, aqui em Avaré agora. Essas ressonâncias é pela contratualização entre município e Santa Casa. Isso. Tomografia, raio-x, a ressonância. Só uma dúvida, a CROSS, ela, na marcação de exames, ela funciona bem, a CROSS? Funciona. É. A CROSS começou no dia 24, começou também de sopetão, assim, também. É São Paulo, a sede de São Paulo. Isso. Que a CROSS para transferir paciente grave, assim, é São Paulo, né? Isso. A nossa é só ambulatorial. Certo. A gente está regulando a CROSS ambulatorial, dos exames da Santa Casa, das consultas, tudo que é da contratualização, raio-x, tomografia, ressonância e os exames, consultas, cirurgia, cabeça e pescoço, avaliação cirúrgica, onco, ortopedia, está sendo regulado pela CROSS. A CROSS beneficiou o município no que? Todas as unidades estão encaminhando os pedidos, vão todos lá para mim, a gente cadastra na CROSS, e a Santa Casa oferta um número X para tal município. A oferta, vamos colocar que é de 200 tomografia. Essas 200 tomografias, eu faço a distribuição com os 16 municípios, de acordo com o critério populacional. Esse mês, para Avaré, foram 80 tomografias. Só que tem prazo para utilizar essas vagas da CROSS. São 7 dias, da data de hoje, contado 7 dias. Se algum município não utiliza a vaga nessa semana, ela cai num período chamado disponível por bolsão. O primeiro que vai lá,
que entrar no sistema pega. Então, Vocês entenderam a nossa necessidade? eu Só pego para a vaga de Manduri, eu pego a vaga de Itaí. No entanto, que tinha 462 raio-x para o mês de agosto. Nós conseguimos marcar 1.092 raio-x. Então, quer dizer que desses 500 a mais, 600 a mais que a gente marcou, é da região que não utilizou. Porque a região também não está estruturada, não tem internet, não tem... Deixa eu tirar outra dúvida com relação à cross. Por exemplo, existe um determinado número de raio-x, por exemplo. Né? Isso é oferecido para a cross, só para a região, ou pode, de repente, digamos, ter uma folga aqui e a cross manda paciente de outra região fazer exame aqui? Ou não? Você Como entendeu? aquele caso de uns pacientes nossos que foram, não sei se para Limeira, foi longe Não, aqui. a CROSS ela só está funcionando para os exames da Santa Casa. Os exames que é pactuado entre Secretaria de Saúde e Santa Casa. Então, mas é válido para o colegiado só. Só para o Não colegiado. fora do colegiado. Outros Não. colegiados não podem Não, utilizar não. esses exames. Só o colegiado aqui. Esses 17 municípios Só os aqui. 17 municípios. Ah, tá. Só eles. Esclarecendo, como a Ana Maria falou, na nossa sala, que a gente, não a secretaria toda, a gente, por a gente não ter internet na nossa sala exatamente, a gente teria que estar utilizando de outros setores, então, assim, atrapalha um pouco o nosso serviço em si, porque a gente depende de, quando o outro não estiver utilizando alguns equipamentos, para a gente poder ir, que nem o cross, como eu marco, pela internet, né, pelo sistema. Então, eu dependo de estar, já estão providenciando esse lado de equipar a nossa sala ali. Mas é uma necessidade urgente. Porque assim, a gente não faz só esse serviço aqui. O atendimento nosso é mais de 50 pacientes por dia, ainda olha lá, assim, a gente está jogando, assim. Então não tem como deixar a sala sozinha. E para a gente esperar um computador de algum setor, né, ou eu ou ela, a gente sai da sala e se alguém nos procura tem que aguardar, porque a gente tem que ficar na fila, vamos dizer assim, entre aspas. Aí a gente acaba voltando para a nossa sala, porque você fica estressada, porque o seu colega também está usando. Você também precisa usar, paciente esperando. Então está um pouquinho assim, desconforto, intranquilo. E mesmo assim, quando a gente está atendendo ao público, a pessoa vem um exame que ela não sabe direito, né? Porque o paciente não sabe o nome do exame, às vezes, porque são nomes complicados. A gente não tem o tipo buscar. A gente tem que manual, procurar, pesquisar que médico que foi, quando que foi, para buscar, para tentar ajudar o paciente. Então, é um pouco dificultoso. E quando eu tinha Pode falar. Quando eu tinha na sala, né, antes da Denise chegar em outro prédio, por exemplo, algum exame assim, a gente não é médio, a gente não trabalha com isso. Então, quando a gente tinha dúvida, a gente pesquisava no Google, a gente já sabia exatamente que tipo de exame que era, se fazia no SUS, onde fazia. Então, agora a gente não tem nem isso, então está muito complicado mesmo, né, pra gente. Nesse contato pessoal que vocês têm, com mais de 50, esse contato é obviamente... Fora as ligações. Qual é o nível de satisfação aparente do serviço e o nível de reclamação dessas pessoas? Assim, no contato diário. Eu vejo assim, depende muito da forma que você atende. É muito pouco as pessoas serem grosseiras, vamos dizer assim, conosco, né, Denise? Sim. Mas eles estão bem satisfeitos, assim, em relação ao... Porque a maioria dos exames hoje não tem no SUS. E mesmo quando tem, eles têm que ficar na fila. Então, eu vejo assim, a insatisfação é bem maior. Mas como a gente tem uma certa, né, forma de atendimento, eles não saem assim tão desanimados, entendeu? Porque a forma de acolhimento conta bastante. Nós que atendemos com o público sabemos disso, né? Mas ultimamente a gente está ouvindo muito desconforto, sim. Porque tem vários exames que estão sem licitação, né? Então a gente acaba ouvindo, né? Às vezes lamento, às vezes... Mas conosco especificamente, eu e a Denise, poucas as pessoas são grosseiras. Na recepção eles têm mais desconforto, né? Porque a recepção... Mas lá com a gente, assim, reclamam sim, mas não grosseiramente. E mesmo dentro, a gente é limitado em certos, né? Algum assim, mas a gente dentro do limite tenta... ver a forma de ajudar a pessoa, a gente não deixa de amparar, que nem a Unesp, por exemplo, tem especialidade que a Unesp manda 1 ou 2 vagas por mês só para o município, tem um acúmulo. Então, a gente tenta ver a necessidade da pessoa, de tentar ajudar, liga lá, vê se consegue mais uma vaga. Então, dentro do nosso limite, que a gente é limitado, a gente tenta dar um atendimento, um acolhimento para o paciente. A gente não deixa, não tem.
A gente tenta buscar. Quais são os exames assim que tem mais dificuldade de marcação? Endoscopia. Atualmente, endoscopia. Porque o fluxo é muito grande, Muito grande, e a porque- oferta é pequena. Porque veja bem, nós tínhamos 4 gastro na rede, o Dr. Paulo não está mais, né, Alexandre? Então, a maioria pede colonoscopia e endoscopia. A gente pode encaminhar 30 só por mês, 30. né? Isso e é feito na Unimed. Para a região ou para a cidade? Não, esse é só a secretaria. Só a cidade. Então, você veja bem, a Unimed já tem os seus, né, pacientes particulares, Esses exames são feitos lá na Unimed, só na Unimed. lá no centro lá Uhum. de endoscopia. Mas qual é a demanda? Oi? Qual é a demanda mensal desses exames que falou? Olha, A fila está grande, em outras palavras. tá grande. Tá bem grande. Tem muita gente esperando. Tem bastante gente. Deu, quanto que deu aquele dia que nós compramos? 174? Mais ou menos. Mais Já ou deve ter menos aumentado, já. é. Agora já aumentou, tá? Porque assim, toda semana a gente está recebendo uma lote, né? Porque o doutor Nilton, o doutor Benamin e o doutor Aldo, eles atendem no postão da Rua Acre, onde o fluxo é muito grande. Antigamente, até um tempo atrás, o Benami fazia endoscopia lá no Hospital Geral, na sala de... Sim, mas Isso não tem mais agora, não, é tudo equipamento, centralizado. né? Tá quebrado. O equipamento muito antigo. Está tudo centralizado na Unimed, Tá. as endoscopias. Isso. Gostaria de fazer uma pergunta para a Denise e para a Ana. Foi constatado já que várias pessoas, talvez por falta de o setor de vocês ser informatizado, ter extraviado alguns exames. A pessoa leva o exame lá e foi extraviado. Eu estou com um caso aqui da dona Avelina Davi. Ela tem um CA de boca, começou a fazer um tratamento em Jaú, foi encaminhado para fazer um exame mais detalhado que só faz em Ilha Solteira. Viu? E Eu pode. já até sei. Não precisa nem porque assim, na verdade não foi extraviado, tá? Eu conheço esse caso porque a maioria dos casos passa para a nossa sala, a gente só está jogando aqui o que mais aparece, mas são N e N casos. Eu tenho todas as datas, você me conhece, sabe que eu marco tudo, tenho todas as datas que eu passei para o setor de cotação, tá? Para socorrer essa pessoa. Esqueci até o nome do exame agora. É complicado, eu nem tenho marcado aqui no papel. É um Câmara, não sei o que lá. Esqueci, me perdoe. exame caro até. E realmente em Ilha Solteira, tá? Eu passei pela segunda vez para fazer a cotação, tá? No setor. Então, às vezes, o que acontece? Na nossa sala, não vou dizer que nós somos perfeitos. É desorganizado pela falta de não ter informática, mas a nossa gaveta é uma bagunça, a nossa mesa, a gente sabe que está tudo lá. O que acontece? O equívoco da população é o seguinte, pela demora, eles acham que extraviou. Mas, na verdade, está parado em algum local, porque eu tiro xerox para onde eu mando, se passa por mim, coloco a data e peço para protocolar quem pegou. Então, dessa senhora, realmente é um caso complicado. Eu já passei por 2 vezes no setor de cotação. Há muita dificuldade para ir para Ilha Solteira pelo seguinte. Essa senhora, ela precisava fazer desde o ano passado. 2014. Só que em Ilha Solteira fica numa fila, certo? Então, ela tem que fazer, são 10 sessões, parece que ela tem que fazer, para ela poder fazer uma cirurgia. Então, ela tem que ir todo dia, daqui até a Ilha Solteira. Câmara bariátrica? Ou não, é fazer isso? uma... Daí, o que aconteceu na dificuldade, até onde eu sei, tá? No setor de cotação. Tiveram que cotar 3 hotéis. Então, o que ficaria mais caro? A hospedagem ou o motorista viajar todo dia? Seria impossível, porque vocês sabem também da dificuldade de carro, né? Daí teria outro 3 lugares, se não me engano, Araraquara, Campinas e Ribeirão Preto, alguma coisa assim também. Mas me parece que apareceu deserto. Alguma coisa nesse sentido, eu não lembro muito bem porque não é o meu setor. Mas eu sei desse caso porque eu tenho lá comigo. Posso só um parecer? Enquanto isso, ela tinha uma guia da Unesp de otorrino. E eu mandei para avaliação mesmo, quando não está vindo vaga. Foi agendado para ela. Ela foi até a Unesp. Só que depois disso eu não sei, porque foi agendada uma consulta na otorrina para ela, na Unesp, enquanto isso. Enquanto não estava se conseguindo lá, ela tinha uma guia aguardando ali, eu mandei para avaliação, eles avaliaram o caso dela e eu agendei uma consulta para ela na otorrina na Unesp, enquanto isso. Só para completar, o caso dela é tão complicado, esse exame é tão complicado, que nem o Amaral Carvalho, que é referência de CA, não tem disponibilidade para fazer esses exames.
O que é preocupante, porque o caso dessa senhora, ela se agravou. E eu sou conhecido da família, eles já pediram ajuda para todas as pessoas, infelizmente está se chegando a uma situação muito grave e o município não resolveu. A verdade é a responsabilidade do município resolver, não a gente sabe que tem as dificuldades. Na Unesp, eu não sei se ela continuou o tratamento, mas foi agendada uma consulta para ela na Unesp. Eu creio que ela tenha ido. Na verdade, se você for conversar com os filhos dela, com Nora, tudo, eles estão revoltados e não acreditam. Então, o que eles falam: a minha mãe está morrendo e o município, que é da responsabilidade, não faz nada. E eu percebo que realmente esse fato está acontecendo. Já levei para a secretária, já procuramos fazer de tudo e eu gostaria que, através dessa comissão, vocês saíssem daqui até a partir de hoje com um pouco mais de carinho em relação a esse caso, para chamar a atenção, para que pelo menos a gente possa dar um pouco mais de atenção nesse caso. Sabe, Barreto, a gente até cobra, entendeu? Porque, assim, independente desses exames serem a gente que agenda, depois que volta para nós da cotação, a gente até cobra, porque o paciente acaba indo na nossa sala, a gente acolhe eles lá. Eu entendo tudo que você está falando, porque eles acabam indo lá na nossa sala, a gente liga lá e pergunta: olha, como é que está e tal, tal. Então, assim, eu vejo assim, eu até entendo o seu pedido de carinho, mas eu posso dizer para você que a gente trabalha com muito carinho lá na nossa sala, por isso que a gente não tem, assim, tanta rejeição em termos de falar não. Entendeu? Então, esse caso aí, se não me engano, a primeira vez que eu encaminhei para a cotação foi em 2014. E agora eu mandei novamente, tudo xerocado. Se vocês quiserem lá, eu mando uma cópia para vocês. 11/4. 11/4, quando ela deu entrada, de 2014. Não, mas eu preciso ver quando que chegou lá para mim, entendeu? Porque deu despacho para a cotação, entendeu? Deixa eu entender uma coisa aqui, pegando a conversa do Barreto, para tentar entender essa história. Então, vamos supor, esse caso específico, né, só para que a gente entenda e possa buscar uma outra alternativa, e às vezes nem em termos de avaré, mas em termos de... Quando você diz assim, mesmo que nós conseguíssemos encaminhar essa senhora para a Ilha Solteira, ficando hospedada num hotel, com a Ilha Solteira aceitando fazer esse exame, não significaria que ela chegaria lá em Ilha Solteira e de pronto ela seria atendida? Não. Tipo assim, não? Eu já li, eu tenho todos os telefones. Por exemplo, eu li lá, eu comentei assim, não tem como eu agendar para amanhã? Não, existe uma fila, porque o Amaral Carvalho também manda os pacientes deles para lá. Ou seja, mesmo que a prefeitura tivesse condição de encaminhar essa senhora, botar num hotel, deixar ela em disponibilidade lá em Ilha Solteira, não significa que vocês têm qualquer interferência, porque eu consegui mandá-la para lá, que o exame dela vai ser feito essa semana. Não, que ela vai ser atendida amanhã, por exemplo. Vamos supor, a senhora liga hoje e amanhã ela já vai ser atendida. Não, existe uma fila. E essa fila é estadual? Eu acredito que sim, porque o Amaral Carvalho é referência de várias cidades, né? Então, eles mandam também os pacientes deles para lá. Por isso que o Amaral Carvalho devolveu ela para nós, para ver se a gente teria uma outra forma. Quando, pela primeira vez que eu fui procurada na sala, a Denise acho que nem estava lá ainda, entendeu? Então, mas eles mandam o pessoal para lá. Como a família ficou muito preocupada, né? O Barreto sabe do problema também, conhece a pessoa, né? Eles foram até a secretaria para procurar uma outra alternativa, entendeu? E porque lá em Ilha Solteira há essa demora e essa fila. Não existe um exame, vocês que entendem tanto de exame, não existe um exame que substituísse esse? Eu creio que não, pode falar. O que falta para o município na área de agendamento, porque o agendamento está assim, de exames. Depois a gente tem que entrar no mérito de consultas também. É que assim, pretende-se criar uma central de regulação. Uma central estadual. Uma central de regulação municipal desses exames, de todos os exames que os médicos pedem,
Só que, assim, essa central não é uma central que não é uma central. Metade dos exames está comigo, metade dos exames está com ela, metade dos exames está com ela. Então, daí chega o paciente, eu estava dentro da secretaria, meu setor foi transferido para o centro de saúde. Estou lá no centro de saúde, os exames vêm para mim. Aí os postos ligam. Eu estou com tal exame, para quem que eu mando? Manda para mim. Tal exame, manda para a Ana. Aí o paciente está lá dentro do centro de saúde, chega lá, eu vim aqui com o papelzinho, eu quero um rolo. Não é comigo. Porque lá no posto tal falou que seria comigo. Porque está o carimbo de central de regulação de outros exames. Não, a senhora vai ter que ir lá na Secretaria de Saúde procurar a Ana Maria ou a Denise, que é ela que vai explicar melhor para a senhora. Então, o problema é assim, várias pessoas em locais separados fazendo... e isso que dificulta. E a gente, quanto agendador, eu falo, a pessoa chega lá, mas o meu caso é urgente. Olha, senhora, infelizmente, eu tenho que seguir data de consulta. Eu não tenho um médico regulador. Porque na central de regulação teria o quê? Chegou todos os exames, o médico vai ver o diagnóstico, vai ver o prontuário. Qual exame? Eu tenho aqui uma ressonância de pé e uma ressonância de abdômen. No caso de CA, quem que vai na frente? O de CA ou o de pé? Qual que pode esperar? Então, a gente não tem como classificar isso. Então, o que a gente faz? A gente segue data de consulta. Por mais que a pessoa vá lá e fale assim, nossa, mas é urgente, meu pai está assim, assado. A gente segue a data da consulta. E pegando o gancho dele aqui, quando a secretária Wanda entrou, ela pediu para a gente relacionar o que cada um fazia. No caso, você estava comigo já, Denise? Eu fiz tudo que o meu setor fazia, no caso que eu trabalhava sozinha, tudo, e ela mandou para cada postos. Então, eu não sei como a enfermeira daquele determinado posto trabalha, é difícil a gente julgar os colegas, porque a gente não está junto, mas foi passado tudo o que, no caso, eu, enquanto Ana Maria, naquele momento, fazia. Esses exames citados aqui foi dito. Ana Maria, Secretaria da Saúde, bababi, bababá. Mas sempre há esse desconforto, como ele comentou, do paciente ir para lá e para cá. Então, eu não sei se é a falta de comunicação, porque o paciente, às vezes, é muito disperso, tem essa questão também que a gente tem que olhar, tá? Não é só funcionário, os pacientes também já estão machucados, eles ficam despertos, né? Com algumas orientações. Então, foi passado o que, no caso, o nosso setor hoje faz, numa lista enorme, a gente tem até cópia lá que foi passado para todos os postos, inclusive PSFs. Ana Maria, recentemente eu precisei ir até o posto do Jardim Brasil. E lá no posto do Jardim Brasil, acompanhar uma pessoa lá no posto do Jardim Brasil. E lá no posto do Jardim Brasil, as atendentes lá me disseram o seguinte, que tem uma dificuldade enorme com relação à população daquele bairro na autorização de exames. Então, suponhamos, o paciente vai até lá, precisa de um exame, aí ele dá a solicitação do tal do exame, o paciente sai de lá, vem até a Secretaria da Saúde, pega a autorização desse exame, daí leva essa autorização do tal do exame lá no posto de novo, o posto encaminha para fazer o exame. Então, a pessoa fica andando o dia inteiro atrás dessa situação, quando, segundo disseram, não sei se é verdade ou não, existiria a possibilidade de ter um simples carimbo dentro do próprio posto, onde o médico pede o exame e o próprio médico ou o seu staff ali autorizaria a realização desse exame, evitando essa história de vai não sei aonde, autoriza não sei o quê, volta não sei de onde. Isso é real? Isso acontece? Não, em parte, sim. É assim, exames e laboratórios, antigamente as SADTs já iam autorizadas, mas eu não sei que problema interno que deu, que agora os pacientes vão até a secretaria realmente, pega a autorização, mas não volta para o posto. No outro dia ele já pode fazer o exame de sangue, no caso, na Santa Casa. Os outros exames a serem autorizados não vão na mão do paciente, é via malote. Então, só exames de laboratório que eles vão até a secretaria. Mas eles não retornam para o posto para ir para não sei para onde, como se comentou. Fico na mão deles e no outro dia eles já vão fazer o exame de laboratório, se eles quiserem, na Santa Casa.
porque houve um problema interno. Até então, né, a gente mandava os SADTs todos autorizados. Era eu, o Alexandre na época, e a Flávia. Mas eu não sei o que aconteceu internamente falando lá, um descontrole de... A né? Wanda, ao assumir, ela deu autonomia nas unidades de saúde da família. A própria enfermeira da unidade de saúde da família autoriza o exame de sangue. O que está acontecendo, esse que tem que autorizar, é das unidades básicas. As enfermeiras não autorizam, não tem autonomia ainda para autorizar. Daí os pacientes procuram a Secretaria de Saúde para poder autorizar o exame de sangue. E recebe a autorização na hora, do jeito que eles vão Na hora, na secretaria, alguém recepção. assina Por isso ali, que a já é. Flávia, né, que não está aqui hoje, que ela é recepcionista, ela também tem essa... Eu acredito também que o fato de terem que ir até lá, é porque para a Santa Casa tem que ter quais são as pessoas que autorizam. Se todo mundo tiver autonomia, o controle pode ficar difícil. Então, tem uma quantidade de pessoas só que podem autorizar esses exames. Entendi. Então, se todo mundo pudesse autorizar, ficaria, eu acho que, meio fora de controle, e né? assim Todo também, mundo, tem né? alguns Então, exames que não faz pelo SUS, né? E às vezes o médico coloca ali no meio, e daí depois para justificar, eu assinei uma coisa que eu não sabia, que não fazia pelo SUS, e daí? Então, gera algum problema, entendeu? Entendi. Além de vocês, mais pessoas enviam exames para Santa Casa, autorizam exames. não, Exame nos exames de laboratório? É. Eu, Ana Maria, Denise, a Flávia. E a Lília, mas só que a Lília não está... 5 pessoas que autorizam ali na secretaria, né? E o Alexandre lá no postão para poder esses exames. Você quer falar da sua estratégia, então, da Unesp? Então, eu só queria esclarecer, como eu falei, a Unesp sou eu que agento. Oftalmologia e dermatologia são as duas especialidades que têm bastante vagas apenas. As outras... Quais são? Oftalmologia e dermatologia. As duas que vêm 50, 70, isso aí vem bastante vagas mensais. Tem especialidade, que nem ortopedia, por exemplo, é uma demanda... vem 12 vagas por mês apenas. Então, a gente tem demanda aguardando para ir para... Consultas, né? Consultas. Reumatologia, só para vocês terem noção, 5 por mês. A Valéria não tem reumatologista e a Unesp só manda 5 vagas. Mandou agora? Agora, porque ficou mais de ano sem mandar. Entendeu? Então, assim, tem uma demanda nessa especialidade. Então, o que eu faço? Quando eu mando o agendamento, que é feito uma vez por mês só, até o dia 10 de cada mês, eu tenho que mandar a listagem, que eles mandam a quantidade de vagas para mim. Eu separo, daí quando retorna com as datas agendadas, eu ligo para cada paciente, anoto o dia que eu liguei e dou um prazo curto. Infelizmente, mesmo que a consulta vá demorar, eu dou um prazo curto para a pessoa vir buscar, porque se tiver interesse, ela já vem imediatamente, para dar tempo de eu fazer troca, para o Valério não perder nenhuma vaga. Porque se a pessoa não tiver mais interesse, ela não vem buscar e eu consigo colocar outro paciente nesse lugar. Eu acho que seria interessante você denominar cada especialidade e qual o número de vagas de cada Eu tenho uma especialidade. cópia aqui, eu trouxe cópia. Se você Isso. quiser. E onde são feitas as consultas? Eu acho que é importante. Eu trouxe os 3 últimos agendamentos, você pode ficar com essa cópia aqui, tá? E cada vaga, porque cada mês é diferente um pouquinho de vaga, mas a média é a mesma. Daí vocês podem estar anexando aí. E a média de consulta que vem para a Unesp. Eu só posso mandar isso que vem, não tenho como mais. Às vezes eu tento uma vaga a mais, conforme a situação do paciente, eu ligo lá e tento. Senão, essas trocas, para não perder vagas. Então, de modo geral, por exemplo, as especialidades, algumas nós temos aqui na cidade, né? Temos, como o isso. caso da dermatologia. Isso. Eu acho No que dermato, oftalmo, né? Dermato não tem, não Nós tem. temos Dermato não tem? Não. Também não é na cidade? Não, na cidade Nenhum não. dos dermatologistas está atendendo? Nenhum. E oftalmo? Oftalmo temos 3 no posto. Local. O que É que mais eles que nós mandam para temos lá, local? doutor, vale lembrar que eles mandam para a Unesp, por exemplo, o oftalmo, é quando não há mais recurso aqui, senão a Unesp também devolve. Ah, sim, lógico. É. Não, mas consultas habituais, por exemplo. Nós temos aqui ortopedia, no posto aqui, o senhor está dizendo? É no posto e na rede nossa. De Santa especialidade Casa. nós temos oftalmologia, ortopedia, pneumologia, gastro, vascular. Isso de no certa forma, posto. pelo menos isso, no posto. Ginecologista, né? Neuro temos, doutor Vicente e a doutora Vanessa atualmente. Ah, Vanessa atendendo. Otorrino temos 2 também na rede atualmente. Ah, tá. Doutora Thaís e o doutor Então Marcos. dá uma Duarte. certa demanda para a nossa própria estrutura. né? Exatamente. Temos, o que nós não temos aqui é reumatologista, que não tem, acaba tendo um acúmulo para a Unesp por esse motivo. Daí o clínico encaminha para a reumatologia na Unesp, mas como eles mandam apenas 5 vagas também. Eu estou com os dados da última audiência aqui. Por exemplo, ortopedia foram 1.016 agendadas, vascular 619. Isso aqui uns na 4 cidade. meses, né? Uhum. Dermato 56. A doutora Almira aposentou agora em junho.
Agora não tem. Aposentou. Ah, tá. Estamos sem dermato. Então, endocrinologista nós não temos aqui na cidade, então tem também um acúmulo na Unesp, acaba tendo um Essa acúmulo na Unesp. cardiologia que você pode estar vendo aí na audiência pública é o Dr. Eduardo, pelo NGA. Então, a maioria das pessoas que procuram agendamento para cardiologia, a resposta que nós temos é: você tem? Não tem. Nós não temos cardiologista. Por quê? Também as vagas do NGA é dividida entre o colegiado. Então, a Avaré cabe para cardiologia 60 vagas mês. Então, a gente só consegue agendar os retornos. Nós não conseguimos agendar a primeira consulta. Então, se a pessoa liga lá no dia e diz: eu estou com uma guia aqui para cardiologia. Não tem. Quando que eu ligo? Não tem. Nós não temos um cardiologista pro município. E a Unesp, 13 vagas de cardiologia em média por mês. Isso, daí a orientação que nós passamos é: procure o seu clínico geral e peça uma guia de encaminhamento para a Unesp. Só que na parte da cardiologia é complicado, porque tem avaliação pré-operatória. Uma avaliação pré-operatória, está com a cirurgia marcada, o paciente bateu lá na minha porta, mas a minha cirurgia está marcada para não sei daqui quanto tempo eu preciso passar no cardiologista, para passar no anestesista, para eu poder operar. Das pessoas que me procuram, eu pego um nome e um telefone e falo que, olha, não estou dizendo para você que vai ser amanhã, vai ser depois. Se surgir alguma desistência da região, eu vou te ligar tipo 11 horas, você vai ter que estar aqui até 11h40 para você conseguir passar para o doutor fazer a avaliação. São 13 por mês? 13 meses. 13. Deixa eu fazer outra pergunta. Por exemplo, essas 13 vagas que a Unesp passa por mês, essas são exclusivas para Avaré ou estão naqueles 17? Não, só para Avaré. Exclusiva para Avaré. Não tem aquele lance de pegar do outro lá. Não. Só para Avaré. Outra dúvida que eu tenho. Suponhamos, vocês conseguem uma vaga para amanhã numa Reumato, 5 vagas. Nossa Senhora, eu vou botar alguém amanhã na Unesp. Aí vem um outro problema. Esse paciente consegue a condução para levá-lo lá, assim, ou vocês que têm que... Normalmente, da Unesp é de um mês, depois vocês vão olhar ali, você tem que mandar de um mês, essas consultas são para o mês seguinte. Para o mês Nunca é imediato. O que eu tenho que mandar até o dia 10 de cada mês, por exemplo, o que eu tenho que mandar agora até o dia 10 de setembro, essas consultas são para outubro. Então, fica lá uma lote, depois de uns 10 dias eles devolvem com as datas agendadas, então tem um prazo para estar entregando para as pessoas. O prazo curto que eu dou é para ir buscar. Porque daí a pessoa tendo interesse, eu sei que ela já vai buscar. Entendi. Entendeu? Então, o prazo curto é para ir retirar a guia na secretaria apenas. Mas a consulta, geralmente, é para o mês seguinte. A troca só... Oi? Pode perguntar. Aquelas consultas que foram abertas para especialistas, né? E pagava R$50 a consulta e tinha acho que 100 consultas mês, como o Siqueira fazia para cardiologia e outros médicos faziam. Que ela parou ou não? O Dr. João Siqueira atendia nesse esquema, daí terminou o contrato no final de 2014, não foi renovado. E as outras especialidades? Também tudo parou? A gente está, pelo chamamento, com otorrino, gineco, 3 ginecologistas, 2 que a doutora Mariana parou, que encerrou o contrato dela. No momento otorrino, gineco e o que mais? Otorrino, gineco... E o cardio, né? Acho que não, o cardio não está ainda. Não. Mas me parece que eles estão tentando um novo contrato com o Dr. João Siqueira. Só que, houve desinteresse dos profissionais ou a burocracia da prefeitura? Segundo o departamento da secretaria, o Sérgio, lá da secretaria que faz essa parte de contratos, a má fama. Eu e o Sérgio fomos até o consultório da doutora Estela, dermato. Ela até no momento demonstrou interesse, mas não assinou o contrato. nós estamos com um psiquiatra também por chamamento. Porque parece que tem 100 consultas mês. 100 consultas mês. Só que, no meu ponto de vista, lá que estou agendando, isso daí começou no ano de 2010, a história do chamamento público. Esse chamamento público ajuda no momento, durante um ano. O contrato é feito por um ano. Só que daí acabou o interesse dos profissionais em concurso público.
No ano retrasado foi aberto concurso público para todas as especialidades. Alguns prestaram, mas ninguém assumiu. A única que assumiu foi a doutora Vanessa. Por quê? No meu ponto de vista. A carga horária está lá, o edital, 20 horas semanais. Ele teria que atender de segunda a sexta, são 16 consultas dias, tá? São 380 consultas mês, o salário nível 15 da prefeitura. Se eu não prestei, agora se eu posso atender só 100 e ganhar 5.000, eles estão preferindo isso. Então, acho que assim, a possibilidade de abrir concurso, ninguém vai aparecer mais. O chamamento desestimulou o concurso. O chamamento desestimulou o concurso. Será que não é o salário que é oferecido pela prefeitura que desestimula? Também. Acho que mais é isso, hein? Porque o profissional, eu já trabalhei 35 anos como concursado, né? Sabe como é que é? Que o salário realmente é baixo, né? Quer dizer, como é baixo de todos os servidores, na verdade. Então, e hoje em dia, se paga bem para se fazer atendimento de urgência no pronto-socorro. Sim. Então, o médico novo, não estou dizendo eu que estou me aposentando, mas médico novo chega numa cidade, sabe que vai ganhar 1.600 bruto no plantão, sei lá quanto que é, e vai ganhar R$3.000 mês para atender a rede básica, há uma... Ele não vai. Não vai. Quer dizer, essa incoerência e essa distância de pagamento é que eu vejo, tem filho médico que são mais novos, estão aí também, quer dizer, eles fogem não de avaré, fogem do atendimento público. Quer dizer, há um desinteresse muito grande, e eu não sei também como é que resolve isso, a não ser melhorando. Por isso que mais médicos que passam a pagar 10 mil, né, para o profissional, embora exija que ele cumpra, ou deveria, em tese, cumprir aquela carga de 8 horas, né, passou para os novos a ser um pouquinho interessante. Né, que tem tanto que houve uma procura no último chamamento aí de bastante médicos brasileiros, inclusive, não nos primeiros. Né. Então, eu acho que também é isso, né, quer dizer, eles não veem, os médicos novos, a perspectiva de uma carreira vantajosa. Então, eles vão para... E como os médicos estão com muita tendência de especialização, né, agora o governo está tentando mudar um pouco a formação médica para voltar para a atenção básica, né, que é a pediatria, a obstetrícia, a clínica médica. Né. Só que na área da Só que isso demora. especialidade, a gente do chamamento é aquilo, é 1 ano, daí não renova o contrato. Aí os pacientes estão com aqueles pedidos de exame, estão dizendo, não, para que eu mostro? Nossa, bem. Aí tem isso também. É complicado. Gostaria de perguntar algumas coisas para o Alexandre em relação... nós temos uma fila grande de agendamento, né? As pessoas ligam lá, nem sempre conseguem agendar. Notei algumas coisas aqui. Você disse que para evitar a fila e humanizar o atendimento, né? O Disque Saúde. Você acha que não teve planejamento no início? Isso complicou a estrutura até hoje do Disque Saúde? A gente tem tentado aprimorar cada dia mais, né? Agora, esse ano eu recebi 7 CPUs, 7 monitores, agora falta chegar os teclados e os mouse para informatizar. Né? Mas... Você usa algum sistema de gestão, de controle? Só eu. Qual é? Então eu faço serviço... Eu refaço o serviço das telefonistas. Elas agendam na planilha, depois eu pego tudo e vou lançando no CIS, que é o da Fiorino. Tá. Não tem como fazer integrado? Cada um tem um terminal para alimentar mas aí o sistema? precisa... Os computadores, tem os internet, teclados. precisa dos computadores. Tá, então tem um sistema web para poder gerenciar as consultas. Não é usado totalmente, não é usado, né? porque falta equipamento agora. Tá. Você tem quantos atendentes lá? Oi? Quantos atendentes tem no Disque São Saúde? 7. 7 atendentes. 7. E linhas telefônicas, quantas? É o ramal do centro, é ramal, é PABX. Tá. Nunca. Então a nunca história de que eu não consigo só dar ocupado não existe mais, porque mesmo que as 7 linhas estejam ocupadas, vai cair no PABX, vai ficar na espera. Entendi. O máximo que ele vai ficar é na música da espera. Isso Tá. daí acontece com qualquer operadora dele. Tá. Ficar na musiquinha. PABX. Qual o percentual de resolução? Se 100 pessoas ligam, quantas são atendidas e marcam suas consultas? Geralmente, o agendamento
por dia agenda mais de 170 consultas dia, porque agenda desde pediatria até as especialidades. Daí, geralmente, em torno de 170 consultas agendadas, fora as ligações que são atendidas para pedir telefone, que eles também veem também como um telefone de utilidade pública. Eu quero o telefone do posto do Bom Sucesso, eu quero o telefone da não sei da onde. Entendi. E você consegue atender todo mundo? Quem liga... Quem liga é atendido. Marca consulta. Marca consulta. Se tiver vaga. Tá, então... qual Por exemplo, percentual- hoje, se você ligar lá, você falar assim, eu estou com uma guia aqui para ortopedia. A resposta que elas vão te dar, liga a partir do dia 16 de setembro, que vai estar aberta a agenda. Tá. Você pode me dizer assim, qual é o percentual de resolução, então, de quem liga buscando uma consulta? Quem consegue e quem não consegue consulta? Das especialidades, a maior dificuldade, quem liga não consegue consulta para cardiologia. Psiquiatria agora tem, porque tem o doutor João Noronha pelo chamamento. Endócrino nós não temos na rede, ortopedia também não consigo agendar durante o mês todo, ginecologia em determinados bairros de chamamento público também o agendamento é feito uma vez por mês só, porque são só 100 consultas. Então eu tenho que marcar um dia para todos ligarem e marcar naquela data. Se ligou, por exemplo, a doutora Mariana Cato, que atende no Brabância, são 100 consultas. Vou abrir a agenda dela no dia 9. A gente já pede para ligar cedo, das 8 ao meio-dia, porque 2 horas acabou as 100 vagas. Daí vai ter que esperar o próximo mês. Aí nesses dias acaba congestionando até o PABX. E isso representa quantos por cento de usuários que o telefone não conseguem agendar? Olha, seriam das 100 consultas, mais ou menos a gente fica devendo umas 200 ficam sem agendar por aí. Como é? Não entendi. Como é? É negativo. De 100 consultas que ele tem para agendar, Tá. Para cada 100, 200 não conseguem. 200 não consegue. porque são 300 que tem lá. Quer dizer, não consegue imediatamente. É sim, daí vai ter que ligar pro outro mês. Entendi. Não consegue. A demanda é muito A demanda é muito muito maior. porque lá na área da Brabância, abrange, o bairro já é grande, nós tínhamos a doutora Vera que também aposentou, era sossegado, ela atendia, o número certinho, era 80 consultas semanais, era 380 consultas, de repente ela aposentou, agora aquele fluxo que era de 380, são só 100 consultas mês. E desistência também tem muita desistência? Sem avisar? E daí atrapalha também vocês, né? Então, nós também perdemos muita consulta porque o sistema não é informatizado. A área da oftalmologia, você não vence marcar, nós temos 3 oftalmos, você não vence, está marcando oftalmologia para novembro. Por quê? Marcou com o Dr. Renato, não gostei desse médico, marcou com o Dr. Júnior, marcou com o Dr. Nelson, não compareceu na consulta, ou tentou, as pessoas também têm essa consciência, marcou para novembro, mas foi lá tentar desistência, não desmarcou, o sistema não é informatizado, eu não sei se a pessoa passou ou não, perde consulta. Aí tem a velha história da desistência, daí depende muito de quem é a gestora do posto, da enfermeira do posto. Tem enfermeira que passa desistência, tem enfermeira, não, aqui no meu posto não se passa desistência. É complicado. Você tem alguma ideia de implantar um sistema web para agendamento online? A pessoa entra no site da Disco Saúde lá e consegue agendar online? Você tem essa perspectiva de implantação? Já acontece em alguns municípios isso. Sim, só que também é uma possibilidade, só que a população, a gente tem a população idosa, tem dificuldade até no telefone. Na hora que você pede qual que é o número da sua matrícula? A gente passa o número do protocolo, tem essa dificuldade também. Mas, com o passar do tempo... Você vai na rodoviária para viajar para São Paulo, por exemplo. Eu vou sempre para São Paulo de ônibus, daí você tem lá na tela da rodoviária, do terminal, as cadeirinhas dos ônibus. Qual você quer? Você quer no fundo, no meio, na frente? Aí você tem lá, e marcou, então aquela está reservada, aquela vaga, né? Algo semelhante, né? Sim, tanto no seu sistema Fiorino? Sim, se todas as unidades PSFs tivessem o sistema informatizado,
O paciente já saía dali, ia ali no balcão, a atendente tá com uma guia de ortopedia, entrava ali, ó, tenho data para o dia tal. Puxa vida. Já sai com a Seria consulta ideal agendada. para vocês, lá. E eu lá dentro, eu só iria imprimir os relatórios, fazer a conferência de quem marcou, da onde foi marcado, se está correto ou não. Tá. Você falou uma palavra sopetão agora há pouco, né? Se referindo à instalação de alguma situação, né, da saúde, né? Do CROSS. Do CROSS, né? Você Nós acha não fomos que falta avisados. planejamento de algumas ações, de integração de setores na saúde? Você acha que... Falta, porque a CROSS, ela foi... Começou assim, as pessoas iam agendar tomografia e raio-x da Santa Casa. Daqui a pouco apareceu, não, chegava lá na minha porta, eu fui lá na Santa Casa, não tá agendando mais, mandaram vir aqui. Mas não estava sabendo. Mandaram ir na secretaria, a secretaria não estava sabendo. Então falta assim, comunicação entre todos os setores. Muito bem, agradeço. Partir para a Ana Maria agora. Você disse que não tem internet nem sistema de gestão, né, online na sua sala, né? Funciona numa sala pequena, né? E é complicado com isso. Inclusive o telefonista fica junto. Então você imagina. Se bater um vendaval lá, sua sala está enrolada, papel por tudo que é lado, né? Acontece isso. Acontece isso. É né? ontem, inclusive. Agora você também tem que escanear em outros computadores, que é muito trabalhoso, também complicado, colegas. né? E qual seria a estrutura ideal para vocês trabalharem lá? Qual seria o ambiente de trabalho, equipamentos? No momento, a gente tem que visar a internet, né, Denise? E se a gente for falar de sala, eu queria muito que vocês fossem conhecer. Mas a gente nem está olhando mais para o desconforto. Eu levei pasta de casa, porque nós não temos armários. Mas por causa dessa questão do CROSS, que pegou todo mundo desprevenido, e a gente tem responsabilidade de cumprir datas, né, dentro do sistema, então seria a internet. Então, investimento em tecnologia da informação para você é fundamental. E dizem que já chegou até uma máquina, porque só tem uma na nossa sala, né, que vai ser colocado. Mas tudo bem colocar a máquina, mas o que mais a gente precisa mesmo, a gente não tem no momento, que é a internet para poder trabalhar. Inclusive, todos esses exames citados aqui que eu comentei, eu tenho que escanear. Então, às vezes, eu deixo pessoas na fila, daí a Denise tem que parar o que ela está fazendo para atender o paciente que foi me procurar, que ela também atende, ou vice-versa, entendeu? Na verdade, pelo que a gente entendeu, falta puxar o cabo até a nossa sala. Nós falamos até em pagar, sabia? Porque está tão desconfortável, né? Mas parece que... eu não sei qual que é o A gente nome. não entende muito bem na hora de colocar, assim, bom, enfim. Eu vejo algumas situações, o problema é muito pequeno diante do benefício. Isso, mas que está Que sendo beneficiaria estressante. muito se tivesse. Porque, como a gente falou, um paciente chega, ele confunde colonoscopia, endoscopia, audiometria. Então, o paciente não sabe. Então, a gente tem que conversar. Se tivesse um sistema informatizado, colocaria o nome do paciente ou o exame, ver se estava ali, alguma coisa nesse sentido, de agilizar o próprio atendimento. E quando ele vai procurar, daí a gente pega aquela lista que a gente fez à mão para ver, não, que dia que eu mandei para a Santa Casa? Porque colono e endoscopia não é a gente apenas encaminha. Então eu tenho apenas a listagem, nossa. E quando, Então, imagina você pegar um por um ali para olhar. E às vezes vai o próprio paciente, você consegue conversar, que médico foi, quando veio, quando foi a filha, que não tem os dados. Sabe? Então fica complicado, às vezes não consegue dar um atendimento na hora para o paciente, uma resposta, devido à falta de informação e à falta de poder pesquisar pela internet. Eu vi na Globo News, no documentário, sabe aquela maquininha de cartão de crédito? Trocaram o software da maquininha, né? Daí eles conseguem agendar a consulta, clicando lá numa senha do paciente, cartão SUS, cartão saúde, e gerar aquele comprovantinho que você consegue numa loja qualquer. Você também tem ele impresso ali no consultório médico, quando o médico vai consultar um paciente, ele tem lá, ele imprime com a senha do paciente. Quantos medicamentos ele já retirou, quais exames já fez, quanto tempo fez o exame. É muito bacana, né? Então, nós entendemos, e batemos aqui na Câmara com frequência, que a questão de tecnologia da informação, de informatização da saúde é fundamental nos dias de hoje, né? O volume é muito grande. Vocês, acho que enfrentam lá uma situação, um desafio muito grande, porque convivem e trabalham numa estrutura antiga, né, ultrapassada, que não tem condições de um trabalho, né, eficiente. Porque daí a gente tem que tentar adivinhar o que o paciente foi fazer. Porque ele tem que sair de lá atendido com sim ou com não, pelo menos com uma resposta, mais ou menos. Então a gente começa a perguntar, né, Denise? Mas que tratamento que você faz? Qual é o médico?
A dor na onde? Aí a gente adivinha, vamos pensar assim. Que é ir buscar. Entendeu? Aí a gente vai buscar. Para saber se está ali parado, vamos supor se for o Unesp, quando que vai, e por aí vai, entendeu? Aqui, ó, ressonância, 15 vagas por mês na Unesp, não é isso? E quando tem 20 vagas, o que faz com as 5? Não, na verdade, não tem 5. Nós temos muito mais de 20. Sim, só exemplo. É só as 15 primeiras que a gente vai agendando, vai indo pela ordem, né? Ou às vezes quando tem um pedido especial, alguma coisa, infelizmente alguém corta a fila, né? E então tem essa demanda. É 15 por mês e a gente, como eu falei, também dou um prazo curto para buscar, porque o sistema não permite troca menos de 24 horas da data. De 48, desculpa. Então eu tenho que pedir para a pessoa, se tiver interesse, vir buscar imediatamente, porque caso ela não venha, eu tenho como fazer troca. Porque se ela não vier buscar e 48 horas, eu não consigo, perde-se aquela vaga. Se ela não vier, eu não consegui colocar outro pelo sistema. Então é complicado nesse sentido também. E sim, para quem está uma demanda represada, né, que não consegue vaga nem na Unesp, e o que faz aí? Aí não tem muito o que fazer. Infelizmente, fica na espera. Porque só um parênteses, me parece que foi... Urgente, não tem que fazer. No sistema, não consegue agendar no sistema mais do que 15. Tem que aguardar o agendamento do mês seguinte, quando é disponibilizado, para conseguir agendar. Por exemplo, agora em setembro, já foi agendado a de setembro. Se aparecer um pedido urgente, seria quando disponibilizar no final do mês as vagas de outubro. Ou o paciente internado é feito pela internação daí. Nesse caso, o paciente internado não deixa de ser atendido, porque ele está internado e é outro sistema. Essas 15 são as vagas disponibilizadas para quem está aguardando e não está internado. Inclusive, foi aberta uma auditoria contra a Unesp pelo fato de não estar encaminhando vagas, né, de agendamento de ressonância. Me parece que todo o colegiado fizeram isso. Porque desde o ano passado, gente, vocês não imaginam o que a gente está passando em relação à ressonância. Se não fosse o CROSS, ainda está salvando a gente um pouquinho. Mas a gente mandava para a Unesp, tinha dificuldade na época, até era o Alexandre, depois passou para mim, daí depois chegou a Denise, enfim. Não era tão assim difícil, porque tem gente que vai lá se arrastando para mostrar para nós, olha, nós estamos com dor e não há necessidade dele ir. E a gente acaba sofrendo junto, porque a gente não pode fazer nada, entendeu? Então foi aberto uma auditoria contra a Unesp. Só esclarecimento sobre a Unesp também. Na área infantil, cirurgia pediátrica, a gente está com uma demanda, a Unesp não tem passado vagas para a gente, cirurgia pediátrica e psiquiatria infantil. Essa está uma demanda e não está vindo vaga. Vocês podem até olhar nessa lista aí. Não está vindo essas duas especialidades. Então, a gente está tendo um acúmulo. E duro que é tudo criança. Chega as mães preocupadas lá. A gente até faz uma tentativa que nem deveria, na verdade. Tem um hospital da criança em Botucatu. A gente orienta os pais a estar indo fazer uma tentativa. Se a criança tiver mesmo com algum problema, lá eles não deixam de atender. Então, mas a gente deixa bem claro que é uma tentativa, pode conseguir ou não. Esse hospital da criança é da própria Unesp? Não é na Unesp, é o antigo Sorocabano. O antigo Sorocabano. Então, eles têm o pronto-socorro infantil lá. Hospital do Bairro. E eles atendem mais convulsão e epilepsia. Daí a gente tem aquele jogo de cintura, como ela está falando, a gente vai lá, quem sabe? Quem sabe. Muita gente consegue, mas tem gente também que não consegue. Tudo depende, acho que, do problema ali. Porque a fila, como não está vindo vaga, a gente vê uma criança, uma mãe desesperada, então a gente fica nesse sentido. Então, a gente deixa bem claro que é uma tentativa. Como não está vindo vaga, a gente não tem no momento. A gente até liga na Unesp, mas falo que não tem essa vaga para disponibilizar. Vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que eu gostaria de ouvir a opinião dos três. É assim, ó, a população tem consciência que não depende só do município de Avaré. A população tem consciência que não é a Secretaria da Saúde de Avaré, que não é o prefeito, que não é a secretária, que não está conseguindo fazer com que ele seja atendido ou que o exame seja agendado. Ele tem consciência de que a gente depende de Unesp, a gente depende de vaga de CROSS. Ele tem consciência disso? Não, eles acham que é responsabilidade do município e que a secretaria tem que dar uma solução. E até caso que está aguardando na Unesp, que eu já mandei, eles querem entrar na justiça porque eles acham que tem uma solução. Só que contra a Unesp a gente deixa bem claro. A gente tem dentro do município, o que puder ser feito vai ser feito, mas tem coisa que não depende do município, depende do Estado. Eles não têm. A gente tenta explicar nesse sentido, mas eles acham que é responsabilidade do secretário, do prefeito, e eles querem uma solução imediata. Eu acho que seria muito importante abrir para a população alguns desses fatos, assim, né?
fazendo a pesquisa. E também conscientização, como o Alexandre comentou, eles não avisam, mesma coisa a gente aqui, ó, houve uma cotação que a gente correu atrás, meninas da cotação, quando eu liguei para a mãe, ela tinha conseguido, diz que fez uma vaquinha, né, como se diz, e pagou, ou seja, todo o trabalho, todo aquele contexto de empenho, tal. Então, seria muito importante abrir na mídia, não sei, falada, sobre essa conscientização. Avisem, gente, tem que ter uma parceria, porque tudo é culpa, como ela comentou, da secretária e do prefeito. Entendi. Se a gente for falar tudo que a gente ouve, entendeu? Aí, como eu comentei logo no início, daí a gente vai dando aquela, né, aquela apaziguada na situação e explica a dinâmica como que é. Não tão profundamente como aqui, né, Denise? Mas a gente dá uma, né? Aí eles até que saem assim, mas a maioria são desconfortáveis. Porque, na assim, resposta. conforme o local, que nem a Unesp dá essa possibilidade de fazer troca, o CROSS dá a possibilidade de fazer troca, mas tem, conforme a situação, não tem como fazer troca. Então, se a pessoa avisasse com antecedência, você teria já a chance de fazer essa troca. Entendi. Né? Porque muitos casos mesmo da Unesp, às vezes demora tempo, a gente sabe que demora. Então, se a pessoa avisasse, eu nem mandaria aquela pessoa, já colocaria outra no lugar. Mas tem a possibilidade de fazer troca, mas que nem, por exemplo, um exame eletroneuromiografia na Unesp. Não tem mais vaga esse ano, e tem gente que é agendada e não vem avisar. Então, é complicado nesse sentido. E esse... Desculpa. É que eu gostei muito de fazer esses comentários, porque assim, a gente ouve só críticas, né? E é bom vocês saberem tudo que a gente passa, né? Tudo que a gente ouve, o jogo de cintura que a gente tem que ter para conseguir atender mais ou menos, né? Porque a demanda é muito grande. Então, é muito importante a conscientização da população entender esse contato, essa aproximação de avisar, entendeu? Porque tem que ter uma parceria. Porque é muito fácil jogar culpa só no órgão público ou até na gente, vamos pensar assim. Só fazer uma perguntinha. Mais antigamente, não havia o Disque Saúde, e na minha área, posta básica de pediatria, então a pessoa ia no posto, né, e marcava, e havia sempre uma janelinha para marcar aqueles casos mais urgentes. Ainda tem. Ainda está funcionando assim? Porque, pelo que foi dito, a unidade, o SF, é marcado no próprio. Na própria unidade. Mas os que são unidades básicas de saúde não SF, aí a agenda não fica completa pelo Disque Saúde? Não, eu sempre deixo 2 vagas pro posto. Para aquela criança que está com febre, que está vomitando, ou mesmo, no caso de adulto, talvez seja semelhante também, não sei. Agora com... Não tem clínico mais, né? Com mais médico está sossegado. É verdade. Com mais médico resolveu essa questão do adulto, né? Do adulto. Agora, da criança, eu procuro sempre deixar o retorno de RN, é o próprio posto que faz o agendamento. Já agenda ali. Eu agendo 15, 5 vagas fica o próprio posto faz o reagendamento mês a mês. São 20 por dia. 20 por dia. E há casos, por exemplo, de profissionais, por exemplo, que estão de plantão no pronto-socorro. Eles não cumprem a jornada no dia que estão de plantão. Há esses casos ou não? Por exemplo, o médico tem que ficar de segunda a sexta na unidade, todos os dias. Mas determinado dia está de plantão, na terça-feira, por exemplo, um determinado pediatra, por exemplo, referindo mais a minha área. Não chega até mim, mas eu já ouvi casos, por exemplo, ele liga no posto, quantos tem? Marca tanto para amanhã, joga tanto para outra data. Isso aí eu já... Porque é impossível, né? No mesmo corpo não pode estar em lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Aí avisa, daí já nem passa para mim, daí já vai direto pro posto. Quer dizer, o posto que faz esse arranjamento, vamos dizer, né? Já divide aí para mim. Tem 20, põe 5, 10. Quer dizer, a demanda do dia de plantão cai para outro dia, né? Que acaba atendendo, mas dessa maneira, né? E das especialidades fora, os que estão aposentando, né? Se a gente não conseguir contratar médico, porque vamos entrar num problema agora do cirurgião geral. O Dr. Nilton, médico, ele é médico federal, ano que vem ele vai aposentar. A fila de cirurgia, ele faz as cirurgias de grande porte e as pequenas cirurgias lá no centro de saúde também. Já não tem como marcar consultas para ele, nos casos de policistectomia, hemorroida, hérnia, porque é uma fila. Ele vai se aposentar e daí quem que vai dar continuidade nessa fila? Então a gente precisa, com urgência, de um cirurgião geral. Nós temos cirurgião geral pela CROSS, mas também essas vagas são divididas
entre os 17 municípios. Então, dá 4, 5 por mês. Toda uma geração está se aposentando, né? A minha geração. Tá tudo aposentado, não tem. Então é complicado. É que a gente vai conversando, a gente vai lembrando, né? Ele falou das cirurgias de hérnia, nós descobrimos no hospital estadual, no ano passado nós conseguimos marcar 3. Eles não atendem a Avaré, mas fizeram essa gentileza. E agora eu mandei 2, né, Simone? Denise. Talvez não consiga esse ano, mas são 3, mas são 3 que não estão De sentindo Bauru? dores, né? Hospital Estadual do Bauru? De onde? Não, da Unesp. Ah, da Unesp. Através de uma enfermeira lá que a gente conheceu. Deixa eu fazer outra pergunta. Houve uma grande crítica, há uns 5, 6 meses atrás, não me lembro exatamente quanto, daquelas pessoas que iam para Marília fazer um exame, quando na verdade esse mesmo exame tinha aqui. Ah, tá. Deve ser a endoscopia. Isso. Não é Explica promissão. isso para nós. É assim, ó. Explica isso para nós. Como a demanda está muito grande, numa das reuniões que a secretária foi na DRS, o AME de promissão ofereceu essa gentileza para vários municípios, para fazer esse agendamento. Então, nós corremos atrás, fizemos todo o... Como é que eles pediram mesmo? A listagem, os cadastros, de tudo que eles pediam. Deu 154, se não me engano, naquele momento. Tá, muito bem. Conseguimos o agendamento, tá? Por exemplo, o primeiro agendamento, se não me engano, veio 10 no mesmo dia. Só que daí teria que ir 20, porque tem que ter acompanhante da endoscopia. Então, gerou essa confusão no sentido de ser muito longe e também de não ter carro disponível. Ou seja, a gente ia quebrar essa demanda aí, que aumentou agora. Porque o AME de promissão, né, fez essa gentileza para Avaré como para outros municípios. Ou seja, nós aqui ficamos com cara de paisagem, porque o contato era nosso. Não deu para os pacientes irem, houve todas essas críticas, né, de serem longe. Dessa turma, 4 foram com carro próprio. E vocês precisam ver o resultado que eles mandam, sabe? Tudo organizado, dentro do envelope bonitinho, sabe? Assim, a resposta, tudo certinho o nome da pessoa. Mas, infelizmente, houve isso. Ou seja, houve a crítica sem saber os motivos, as dificuldades, né? E, no caso, vamos imaginar, se tivesse um ônibus, por exemplo, ou um van, sei lá, não sei quanto que caberiam. Mas, né, uma excursão, por exemplo, de 10 ia 20, tá, tudo bem, acompanhante, mas eram 20. E eles agendaram tudo e não deu para ir. Então, foi isso que aconteceu. Oi? Porque houve essa crítica. Eu não sei se entrou alguma política no meio em relação de ser longe, tá? Que o paciente ia sofrer porque ele tinha que estar lá de 7 horas em diante. E pelo fato de não ter carro disponível também, porque por causa do setor de transporte está nessa crise. Então, foi esses 2 motivos, tá, gente? Tá? E teve alguns pacientes também, a minoria, tá? Reclamaram o fato de ser longe. Eles queriam, ia fazer, mas não dependia nem de mim nem dela. Com relação a outro exame, que é o eletro, também é outra crítica recente, né? Que agora os relatórios são feitos online, né? Eletroencefalo. Né? Vocês continuam marcando eletro, quer dizer, tecnicamente é feito aqui, depois o exame é remetido... Acho que vai para São Paulo. Tem uma empresa que está fazendo, né? Isso, daí eles devolvem. Apesar que eu achei que foi uma crítica meio... quer dizer, dos argumentos dados pelo vereador que fez a crítica é que faltava o contato do médico com o paciente. Quer dizer, hoje a tendência de laudo radiológico... Meu filho, por exemplo, é radiologista. Ele está em São Paulo, ele faz laudo para o Amazonas, para a Bahia. Eu vi ele fazendo um dia, né, no computador da casa dele, com a tela em frente, da ressonância lá. E a coisa é super organizada, bem feito, tudo, né? Então, eu achei uma crítica sem base, né, do colega que fez a crítica aqui. Está marcando o eletroencefalo normal. Está marcando. As respostas que vocês estão nos dando com relação a algumas perguntas é de extrema importância, e eu até justifico por quê. Essa comissão pretende fazer uma pesquisa na cidade a respeito da sua satisfação com a saúde. Evidentemente que nós teremos que imaginarmos perguntas que tenha uma interpretação vista à luz de que os senhores estão nos informando agora. Por quê?
porque a população, ela desconhece muitas situações próprias, ela desconhece da realidade, né? Então, por que é que eu estou com essa demanda reprimida? Porque não é a Avaré, porque é a Unesp que bota o número, porque houve uma desistência e não foi avisado. Ou seja, eu até sugeriria ao presidente e ao doutor Ernesto também que nós também fizéssemos uma consulta, a pesquisa direcionada às pessoas que trabalham no setor da saúde, não só o nível de satisfação da população com relação à saúde, mas nós temos que avaliar também os olhos de quem trabalha no setor da saúde, para que especifique qual é a falha, qual é o ponto alto, enfim, já virou voz corrente entre vocês e os dois que nós ouvimos da semana passada, que um dos maiores pecados da administração pública é a falta de informatização, é a falta de dar condição para trabalhar. Isso já ficou mais claro que ficou muito claro, absolutamente claro. É um ponto que, sem dúvida, essa comissão vai apontar no seu relatório. Nós precisamos urgente que dê não é dar uma força, de pronto, providencie para que o serviço realmente tenha maior resolutividade. Agora, como tirar essa imagem negativa, que hoje, se você perguntar para 100 pessoas o que acha da saúde, certamente, que dependem do serviço público, evidentemente, 80 vai dizer, isso é uma desgraceira. É uma desgraceira porque faz 3 meses que eu estou esperando um exame, mas não sabe como é que funciona a vida. Perder o exame, eu quero morrer quando perder o exame, né? Essa comunicação, essa conscientização, ela é de fundamental importância. Só esclarecendo um pouquinho também, mesmo as pessoas que eu falei que eu dou um prazo curto para retirar, passam um tempo, elas voltam com aquela guia para remarcar que elas não foram na consulta. Acontece isso também. E a Unesp até criou uma lista negra de pacientes faltosos lá, para não remarcar imediatamente, porque para eles valorizarem um pouco isso. Porque depois passa um tempo, eles vêm com a mesma guia que eu entreguei na mão deles, para remarcar que não podia ir naquele dia. Então, acontece isso. Porque, veja bem, quantas críticas vocês devem receber aqui enquanto vereadores pela falta de consulta? Se o Alexandre for falar, quantas consultas são agendadas no mês? Quanta coisa, mesmo com toda essa crise, o nosso setor faz? Você vê, só no Amaral Carvalho mesmo, a cintilografia de miocárdio, cintilografia óssea, rapidinho, 2, 3 dias eles estão respondendo, pega o carro, né, avisa lá o setor de ambulância, vai com o papel. Linfocintilografia, que é um problema gravíssimo nas pernas de trombose, lá faz. Né? Então, outra coisa que ela faz, me lembra? Iodoterapia, depois que fez a cirurgia da tireoide, que teve CA. Então, é muito importante vocês saberem o que a gente faz, porque é só crítica da população, dá a impressão que você não está fazendo nada, mas está fazendo, sim. Lógico que nunca vai ser 100%, isso jamais, mediante a saúde. Mas é bom vocês saberem tudo o que a gente faz, o jogo de cintura, né? Porque a população também, ela tem também os seus, vamos dizer assim... Tem a sua parcela de culpa. A sua parcela de culpa, isso, bem dito. Uhum. Tem outro aspecto também que não pode deixar de ser dito, que é a amplificação que parte da imprensa dá para os aspectos negativos, né? Eu nem leio, na verdade. Não, porque mas eu o próprio rádio, por exemplo, ele dá repercussão só porque praticamente um vereador fala que sobe aqui, um presidente dessa casa aqui, que vai e fala, toda a sessão fala mal da saúde. Só esclarecendo também um fato. Há um tempo atrás, lembra que a Wanda pediu para a gente responder? Acho que ela foi numa entrevista numa rádio, e várias pessoas, enquanto ela estava lá, ligaram reclamando algumas coisas. Então, ela foi anotando e pediu para a gente verificar cada caso, que no momento ali ela não conseguia estar respondendo, e dar um retorno. Teve caso que eu fui verificar, a pedido dela, o rádio passou a informação correta. Ela não queria, a pessoa não estava reclamando. A pessoa recebia um remédio do Estado, onde vinha 2 ml, e ela utilizava apenas 1 ml. Ela queria saber se ela poderia doar esse outro 1 ml para outro paciente que também precisava. E o rádio já noticiou como a falta desse medicamento. Quando eu entrei em contato com a pessoa falou, não, eu não liguei, eu vi que deu, só que a pessoa também, na hora, não retificou, eu acho. Ela falou, não estou reclamando da falta de remédio, eu quero ver se há a possibilidade de doar.
a outra metade. Então, assim, muitas notícias não chegam, geralmente, o que não é noticiado aquilo que a pessoa está passando. Às Bom vezes. jornalismo. Exatamente. Então, não é às vezes tudo isso que parece, às vezes é bem menos. Outro parênteses também no centrinho que marca para a gente, o exame cariótipo, né, que identifica se a mãe vai ter a criança, tem a possibilidade de ter uma criança com síndrome de Down. Por que a mãe não engravida? Então, eles marcam no mesmo dia para o pai e para a mãe. Então, são coisas que é feito lá dentro que a maioria de vocês não sabem. Né? Porque é muita negatividade, muita cobrança, realmente a demanda é maior. E o que falta para nós também é uma devolutiva daquilo que a gente encaminhou. A Ana Maria encaminhou lá pro centrinho. Tá, teria que ter alguém, fulano, você tem uma consulta tal dia, você foi, compareceu, foi tipo uma para a gente fechar aquele caso, olha, paciente compareceu na consulta, tal, está em acompanhamento. Aí entra na conscientização. Porque daí fica naquilo, mas você, daí a pessoa chega lá, aí eu perdi. Isso gera uma revolta na gente, mas você não foi na sendo que a gente consulta. sabe tudo que a gente lutou. Perdemos essa vaga, sendo que tinha tanto. Então, chamada referência e contra-referência, né? Que seria importante. Os especialistas também não utilizam a contra-referência. Abraçam tudo ali, o clínico encaminha a ortopedia lá, ao neuro, mas só que também não devolve para o médico lá, para fazer o acompanhamento lá no PSF. Nós, vereadores, somos receptores de muitas críticas, né? Por onde andamos tem alguém criticando a saúde. Até porque a saúde não elege ninguém, mas derruba, né? Tem essa frase dos marqueteiros aí, né? Então quem bate na saúde quer derrubar quem é o gestor. Isso acontece aqui na Câmara toda semana, né? Mas eu lembrei uma frase do Charles Chaplin aqui, né? Ele fala que o sucesso não consiste em ter todas as cartas do jogo, né? Mas saber jogar bem é as que tem na manga. Mas vocês não têm muitas cartas na manga, pelo jeito, né? A gente percebe que vocês têm pouca estrutura para trabalhar. E, assim, a Vara é muito dependente de Unesp, né, de outros hospitais. Você disse que conseguiu 3 cirurgias de hérnia recentemente. E a gente corre atrás. O que outros municípios fazem nessa situação, sabe? De que deve ficar mais independente, ter mais estrutura, tem mais contratos com empresas particulares para pagar o exame. Como é que funciona isso? Outros municípios têm conhecimento de outra realidade? Os municípios, não sei se para o Alexandre, eles ligam, no caso, lá no nosso setor para buscar informações. Ana Maria, tipo assim, Denise, qual o caminho? Eles se socorrem Isso, com a essa gente comunicação entre nós. Tem algum exame lá em Paranapanema, faz aí, daí eu indico, falo assim, liga em tal lugar para ver se... Digo outras regiões, por exemplo, Bauru. Não. A gente não sabe, nesse sentido a Vocês gente não sabem como é que funciona. Não. E a comissão, na verdade, quer apontar soluções, né? Vocês falaram agora há pouco, né? Que é muita crítica. Nós queremos conhecer a realidade, falando com vocês, né? São nossos colaboradores, para apresentar alguma solução, propor soluções concretas, né? Então a comissão existe para isso, para tentar tirar um pouquinho essa ideia de que a Câmara tem que bater na saúde e criticar todo mundo. Não é isso, né? Se a Câmara não se envolver na resolução de problemas, né, serve para quê? Com certeza. Inclusive, Marcelo, teve foi com você, um primeiro caso da cirurgia de hérnia, era de uma criança. E eu marquei para a mãe certinho, você lembra? Ela veio reclamar aqui na Câmara, não sei se foi você que atendeu ela, porque eu sei que eles chegam até o vereador, e ela não tinha ido. Então, eu sempre vejo qualquer problema, conscientização. É trabalho de formiguinha, mas se não fizer isso, gente, não vai adiantar. Porque, veja bem, a mãe não foi, veio aqui, criticou nós, no caso, enquanto secretaria, né? Enquanto prefeito no momento, só que ela também não teve responsabilidade. Aí, toda vez que eu ligava para ela que ela não atendia o celular, eu marcava horário. Depois a gente conseguiu daí marcar para ela aqui no pronto-socorro com a enfermeira Silene, algum caso assim. Então, tem muito disso. Sobre isso também, quando eu vou avisar para a Unesp, porque às vezes eu passo a vaga assim, porque assim, a pessoa muda muito de telefone, e você não consegue avisar, só que a gente marca o dia, o horário que ligou. Depois de várias tentativas, infelizmente, a gente manda motorista na casa avisar, tentar ver. A gente faz isso. Às vezes a pessoa já mudou, daí a gente vê que não tem mesmo como avisar essa pessoa. Então a gente passa essa vaga, mas a gente faz todas as tentativas de avisar antes e fica tudo anotado, porque passam uns meses, a pessoa vem critica, exatamente. E cobre e fala que a gente daí perdeu. Daí está tudo anotado, porque... pedido, alguma coisa. Só que a gente tem tudo anotado. Sabe que tem um sistema simplesinho, né?
custa o quê? R$50, R$100, que você consegue, é um plugin que você integra a qualquer software e ele envia um comunicado via SMS, WhatsApp, um dia antes, 2 dias antes, programa lá. Na Unesp mesmo, nos agendamentos, também, você poderá receber um SMS. Mas tem que ter internet, tem que ter computador lá. Exatamente. Imagina a alegria do cidadão que agendou um exame e recebe um dia antes. A prefeitura lembra você. O uso da Fiorilla, ele tem essa, mas só que daí precisa, eu não consigo encaminhar isso daí porque parece que precisa alguma coisa do software que a prefeitura tem que disponibilizar, uma coisa assim. Mas o sistema da prefeitura da Fiorilla tem. É uma forma de comunicação que vai agradar o cidadão e vai deixar ele satisfeito. Lembraram de mim, eu sou importante para a saúde e tal, né? Porque ele acha que ninguém está nem aí, né? Não é bem isso, né? É só uma perguntinha em relação à anestesia, né? É o tema da semana aí. As pessoas que buscam a consulta com o anestesista para fazer cirurgia estão conseguindo agendar normalmente? Tem alguma objeção em relação a isso? Bom, cirurgia não é com a gente, né? Vocês, né? Não, o anestesista daí ele vai direto no SEMA ali Então não é com você. para agendar, não. Que emite a ficha de atendimento é a Santa Casa. Santa Casa. Daí já não é com a gente. Tá bem. Fala bem, parte satisfeito, vocês quiserem colocar um... Só queria... Vamos fazer elogio também, né? Só que não pode, né? Queria parabenizar o trabalho de vocês. Na verdade, quando a gente sempre, eu estou sempre nas audiências, a audiência é uma outra situação, apresentação formal, essa coisa toda. E hoje a gente pode fazer uma dissecção mais aprofundada, né? Falando um termo médico, do trabalho de vocês. Realmente é um trabalho com todas as deficiências, né? Parabéns aí pelo trabalho, na verdade. Inclusive, o trabalho do nosso setor hoje com a Denise nunca aparecia na audiência pública. E eu sempre perguntava, por que será da impressão que a Ana Maria não faz nada? Aí a gente foi conversando com a Wanda, né, antes de você chegar, com a Ercília, vamos colocar assim, então a gente já começou, mas se perdeu tanta coisa, tanta informação, a gente sabe, mas não foi divulgado. Entendeu? Nessa agora nós estamos marcando tudo, nessa próxima agora vai ter tudo anotadinho. Cada detalhe não vai, não marcamos tudo antes. Mas se perdeu tanta coisa. Mas tudo bem, eu acho assim, importante a gente saber o que a gente está fazendo e as cartas na manga, o Marcelo falou. Tem que a gente sabe. Para jogar, você não tem como jogar. Um zap, de repente, né? Em relação a investimento, nós teremos aí um corte, tivemos um corte de janeiro até julho desse ano, de 32% em investimento na saúde. Em meio à crise, o Ministério da Saúde sofreu um corte de 13 bilhões em seu orçamento original, né, que era de 121 bilhões para 2015. Entre as ações com maior queda na aplicação de recursos está a estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, responsáveis por consultas com especialistas, que é o caso de vocês, também exames. Então, nós teremos menos dinheiro circulando para investimento. Então, a gente tem que buscar criatividade mesmo, né? A gente conhece o trabalho de vocês na saúde, não é fácil. Telefone cortado às vezes por falta de pagamento. Está cortado, né? E a gente usa o nosso celular particular. Então, a gente sabe disso. Então, vocês estão de parabéns e a gente agradece por colaborarem com a comissão especial. Nós, quando formos formatar o relatório final, vamos considerar as suas posições e acrescentar como propostas de resolução para o governo tomar providências. Porque vocês trabalham numa estrutura muito aquém, muito hipossuficiente, né? Vocês não conseguem ser tão eficientes porque não tem a questão da tela ali, do mínimo necessário das cartas. Eu não sei se importa também comunicar, no começo eu até falei que a nossa sala também atende os dependentes químicos para internação. Que não é consulta, não é exame, mas não deixa de ser um atendimento, né? Muito bem. Se quiserem encerrar, cada um tem um tempinho para falar. Alexandre, Eu gostaria de agradecer o convite de estar vindo aqui para estar explicando o nosso trabalho, né? E estou à disposição qualquer informações que vocês necessitarem. Obrigado. No começo eu fiquei um pouco receosa, porque né, tudo que é novo dá um pouco de medo, não dá? Eu falei, meu Deus, mas espera um pouquinho, eu sei o que eu faço e o que eu não faço, né? Eu falei, eles vão... Mas agora eu posso dizer que eu estou muito contente, porque é importante vocês saberem o que a gente faz, né? Sendo pouco ou não, ou muito. Tenho certeza que a maioria aqui não sabia tudo que esse setor faz, ou que a secretaria fornece, independente da crise, né? Os exames que não tem, existem as cotações, né, que foram ditas. E eu quero também agradecer
Porque daí vocês conhecem, têm um contato mais físico conosco, né? Porque tudo muito por telefone, isso, aquilo, né? Podemos marcar um dia lá para visitar vocês pessoalmente lá? Com Pode. certeza. Seria bom. Pode sim. Vamos marcar então. André, Marquinhos. Tem vaga de consulta lá pra nós? Depende. Depende da especialidade. Eu também quero agradecer por ter vindo. Fiquei meio apreensiva, como a Ana Maria falou também, mas eu vi agora que, né, a gente foi conversando, né, aos poucos. Então, qualquer dúvida, estamos às ordens também. E a gente recebemos com atenção lá, para vocês verem mesmo a condição de trabalho e ver que a gente realmente está falando o que é. Tá bom? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigada. Agora, vamos então encaminhar, Regina, a pauta para a próxima reunião. Será na quinta-feira, mas não aqui lá em Itapeva, né? Ou faremos uma reunião antes? O que vocês acham? Faz na quarta? Prepara. Tem algumas agendas. Tem agenda de inaugurações, coincide com o horário. Vê aí para nós, ó. Tá. O que tem na quarta e na quinta que vem? Porque às 10 horas estão marcando várias inaugurações aí, né? Ah, sim, é verdade. Tem a agenda do governo também. Tem aqui. A viagem, então, está marcada quinta-feira, dia 10, não é? Então, nós podíamos fazer a reunião lá, né, em Itapeva, quer dizer, uma diligência, né, fora da Câmara, não é? Valendo como reunião, não é? Faz um relatório bem bacana da viagem. Em relação à pesquisa, o Cristo Porto está de licença médica, né? Estou com a filha fazendo cirurgia em São Paulo. Obrigado, hein? Tchau. Nós temos mais uma semana para pensar, então. Porque ele pediu, ele que vai fazer esse trabalho todo de disparar a licitação. A gente pensa em algumas... Como já tem o novo coordenador de saúde bucal, a gente já poderia até pensar em inserir a saúde bucal como uma das próximas pautas, né? Sem dúvida. Agora, Marcelo, você sabe que essas informações que nós temos recebido semana passada e hoje, eu desconhecia muitas coisas. Com certeza todos nós desconhecemos muito do que acontece. Embora envolvidos do jeito que nós somos em todo o assunto de saúde. Mas essa situação de crítica é desconhecimento de uma realidade que talvez, se houvesse uma conscientização, que foi uma palavra muito utilizada, nós reverteríamos, não digo 100%, porque saúde 100% nunca vai existir, mas nós teríamos condições de mudar alguns aspectos. E foi o que eu disse para você sem microfone, e repito agora, será muito interessante que nós, dentro das pesquisas que serão realizadas, que a gente envolva o pessoal da saúde também, com relação à qualidade do serviço, às suas necessidades, porque se nós só formos na população perguntar a respeito do seu grau de satisfação com a saúde, sem que eles conheçam esses pontos tão importantes como agendamento, exame, disponibilidade de vaga e por aí vai, nós vamos ter um retrato míope. Sim, com certeza. Haverá também a estrutura, os funcionários. Notei aqui, que a senhora disse, vamos encaminhar para o Cristiano Porto semana que vem, então, como um item da pesquisa, né? E, então, ficou marcado semana que vem, dia 10, Itapeva, e na outra semana, o senhor sugeriu saúde bucal, né? Saúde bucal ou qualquer outra coisa, mas acho que seria interessante, né? Já parece que o Fábio é o novo coordenador, né? Acho que ele vai ter tempo já para se inteirar, né? Tá bem. Então podemos marcar sim, Regina. Será que seria um tema só, só saúde bucal? Ou... Cadê a listinha nossa, André? Você pega para mim, por favor? Dos itens. Saúde bucal. Tinha outro que não era tão grande também. Oi? Quinta-feira, dia 10, não a outra, dia 17, né? 17. Só Itapeva. E na outra seria a saúde bucal, mas alguma coisa a gente vai ver agora ali. Acho que eu tenho aqui, ó. 17 de setembro, feriado dia 15, né? Só ver como é essa agenda aqui. Eu não tem nada marcado. Viagem, nada. Está tomando uma dimensão bem interessante, né? A gente está... mas temos também em loco, né? Visitar lá, para sentir, né? O calor. Mas aquilo que você disse para mim, Rosângela, a respeito no final de cada reunião, a gente elencar os pontos mais importantes, resumo, né? para não se perder depois
no final, né? Seria bastante interessante. Apesar que o Marcelo está marcando, eu também estou fiz algumas anotando, anotações também. para a gente depois poder Com juntar certeza. tudo. né? Agora eu adotei o caderninho. Semana passada não tinha caderninho, daí eu fui buscar um caderninho para ficar, não folha solta nessa história toda. Outra coisa também, quando acaba a reunião, eu vou pro meu gabinete e faço uma matéria para os jornais, que eles me pedem, a Comarca me pede, a Voz pede e tal, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa, alguma informação, me passa, escreve no papel, passa para mim que eu coloco. Posição sua, eu incluo, porque eu não coloco porque eu não tenho. Só quando vocês falam alguma coisa que eu pego. Né? Essa situação do desconhecimento, a conscientização, isso é extremamente importante. Eu vou colocar isso aqui. lá. Então, anotei aqui, tá? Vou colocar na matéria. Só para... Nós marcamos uma reunião para o dia 17, quinta-feira. Vai ter, no mesmo horário, inauguração da ampliação do Centro de Educação Infantil Maria Isabel Domingues, às 10 da manhã. Você se interessa aí. Daí a gente poderia eventualmente fazer na quarta, né? Que na quarta não tem nada. Pode ser, eu acho que ser. sim. Dia 15 é feriado Não, municipal. porque esse é feriado, 16, mas... É 16. Desculpa. Dia 16, deixaríamos pro dia 16, Para, dia 17. para o dia 10, que isso não vai ter como mudar, para o dia 10, às 10 da manhã, também vai ter uma inauguração, ampliação da Unidade de Saúde da Família, Dr. Cecílio Jorge Neto. Tá marcado Mas pra aí já está marcado, não tem jeito. Né? Mas poderíamos fazer Vocês na quarta, adiarem. então. Tudo na quarta que não tem nada, dia 16. Vamos fazer 16, então. Tá. Então, dia 16, já Regina. aproveitando- Quarta-feira. Deixa eu pegar a próxima quinta, 17 mais 7, 24. 24 vai ter... mas é à noite, aí dá tudo bem. Aí tá certo. O Então- dia 24 pode ficar mantido o horário. Ó, já vimos isso. Forma de distribuição de... Já vimos isso. Isso já vimos também. Frota municipal, o que vocês acham? Como? Frota municipal, Isso é grande, isso é pra saúde da família, gastos de limite constitucional, equipamentos, SAMU. Eu acho que a gente poderia centralizar a saúde bucal. Então, Poderia saúde juntar bucal. SAMU com saúde bucal, né? Então vai. Acho que dá, né? Para fazer dois. Acho que dá, né? A gente marcaria com horário diferente. Suponhamos, marcamos um às 9 horas, o outro 10, às 10h15. Ótimo. Uma hora, né? Aqui? Olha lá, tem aqui, no mesmo horário da gente? Ah, 16 está ocupado o plenário, então, né? E sexta-feira não dá, né? Dia 18? Audiência, São Paulo, dia 18. Tá. Você Vai ter que manter, então. Então tem que manter na quinta, não. Não tem jeito. Lá é às 10 a É o inauguração. seguinte, lá é às 10. Eu não tenho problema nenhum de vir às 8 da manhã. E se a gente fizesse das 8 às 10, só para a gente não perder Sim. o dia que tá esse Isso, ótimo. Acho interessante. das 8 É às 10? quinta, na inauguração. quinta, né? Na quinta. Dia 17. Pegaria um tema, não Eu pegaria tenho atendimento dois. da Unimed, mas dá para abrir mão de lá. Tem outro médico que vai lá. Por exemplo, Até seu primo que vai lá também no meu horário, o Paulo. Paulo. pegaríamos um que não fosse tão grande, das 8 às 10, para que a gente pudesse... Se você fizer às ou 8, saúde então. bucal, ou Saúde bucal. Saúde bucal, que interessante. Às 8 horas da manhã. Então, fechado. Aí acaba aqui quem quiser ir para a inauguração da ampliação. Então, Regina, nós combinamos aqui de fazer dia 17, 8 horas da manhã, saúde bucal. Tá? Só saúde bucal. Das 8 às 10, né? Que vai atrasar também. Tudo, inauguração acaba atrasando, né? Então é isso. A gente encerra a reunião de hoje. E semana que vem estaremos em Itapeva. Bom dia.